sua mercadoria, que você trabalha por uma remuneração, ela trabalha dentro de casa, mas não há um mercado de trabalho ali, né? Ali só há valor de uso, mas ela pode ser facilmente mobilizável, o que se observou ao longo desses últimos anos, né? Uma mobilização crescente de força de trabalho a partir desses grupos, que é o caso filhos e cônjuges como elementos que entram no mercado de trabalho para recompor a renda familiar ou até para substituir, né, no caso o chefe de família, né, o masculino, que seria naquele caso típico, que perde a ocupação, não consegue se inserir imediatamente, então, através de outras formas precárias, as mulheres, né, os filhos e outros parentes vão compondo, né, um grupo que entra no mercado de trabalho, via de regra com ocupações bastante precarizadas, né, para compor, recompor a renda familiar em determinados momentos. Isso flutua constantemente. Então, isso também não é um conceito rígido. Né? Mas é possível utilizar? Sim. É possível trabalhar com isso? Sim. Né? Mas se você trabalha, por exemplo, com a tendência da população economicamente ativa, é preciso ver que ela flutua constantemente. Né? A partir de um certo momento, o desemprego oculto por desalento, por exemplo, pessoa que procurou trabalho, passou um ano, desemprego de longa duração, não conseguiu, desalentou e recuou para uma condição de inatividade, depois de algum tempo, aquilo que é desemprego oculto por desalento converte-se efetivamente em uma inatividade, ou seja, se cristaliza nessa forma, ou não, certo? Então, isso altera também. Para vocês terem uma ideia, quando a aposentadoria, né, no meio rural, a partir do que a Constituição de 88 produziu, né, uma ampliação desse direito, quando ela começa a se estender, 92, 93, né, sobretudo, em algumas regiões onde a população de idade mais avançada, rural, né, era muito expressiva, e aí nós temos basicamente, eu conheço basicamente dois lugares, o Rio Grande do Sul e a região do Sul e a região do Nordeste. Isso provocou uma alteração muito importante nesses grupamentos, né, com essa população velha recebendo uma remuneração e criando uma coisa muito curiosa. Tem até um autor meio conservador, mas que teve um resultado muito curioso, ele chama a economia de muitos municípios da região Nordeste como, ele chama de economia sem produção, que na verdade só tem duas empresas nessas pequenas cidades de 20, 30 mil habitantes, até 50 mil habitantes no máximo. Só tem duas empresas. A prefeitura, também a Constituição de 88, né, produziu uma alteração fiscal que fez as prefeituras assumirem, né, muitas das tarefas que eram federativas e estaduais, portanto também na questão da ocupação, funcionário público municipal, e a outra empresa é a aposentadoria rural. Né? São as únicas atividades que tem nessas cidades muito pobres, a agricultura praticamente de subsistência, sem grande importância comercial, e eles chamam então de economia sem produção, explicando um pouco como é que a coisa funciona em meio àquela escassez total de atividades produtivas. Então, esse grupo não economicamente ativo, né, ele se tornou extremamente importante, ou seja, em tese, ele não é força de trabalho, de fato ele está fora do mercado de trabalho, mas para explicar certas formas de sobrevivência e a própria estrutura da renda familiar, em algumas regiões, é claro, e aí é o caso concreto, né, e a situação concreta, você não consegue entender se você não entende o papel desses velhos aposentados. Em muitas cidades, né, das áreas, sobretudo do semiárido nordestino, esses aposentados são um dos principais fluxos de renda, movimentam o comércio, garantem a renda da família, etc. Então, quem quiser fazer estudo sobre isso, acaba sendo importante. Bom, e para não ficar nessas definições mais gerais, chamados contingentes populacionais, os dois contingentes que acabam interessando muito mais nas pesquisas são exatamente a população ocupada, as formas de ocupação, desde as mais tradicionais até, né, as novas formas. E aí volta aquela questão da qualidade. Por assim dizer, as pesquisas tentando investigar as formas de manifestação concretas, elas nunca cessam. Né? A gente está sempre correndo atrás dessas determinações. Então, por mais que nós tenhamos séries históricas relativamente longas sobre uma série de estatísticas, em muitos casos, a última fase da série certamente não dá conta dos fenômenos que a gente tem que então fazer
meter a mão na massa e fazer um trabalho empírico mesmo, e reconstituir essas formas. E aí o trabalho qualitativo é insubstituível. Do mesmo modo, a população ocupada. Né? Nós temos aí as duas coisas. As formas de ocupação. É claro, mais uma vez, que nós podemos utilizar as bases de dados, compreendendo os seus limites e tentando verificar as tendências que elas apontam, por mais limitadas que sejam. Né? Ou seja, o olhar crítico dessa base de dados permite que a gente consiga entender muita coisa. Por exemplo, nós podemos tomar a população ocupada, na sua dimensão quantitativa, e verificar a tendência da ocupação industrial, da ocupação em serviços, dentro da ocupação industrial, a ocupação em determinados ramos industriais, né? Verificar quais são as tendências, né? Apenas como tendência. O contingente total, ele provavelmente não vai dizer muita coisa, por quê? Porque a imprecisão dos dados, por mais que a gente veja a estatística lá e os testes estatísticos, sempre será impreciso, por quê? Porque a precisão não é dada, seja pelo método de aplicação do questionário ou pela precisão estatística, qualidade do controle estatístico. A precisão é dada pela compreensão das formas que dão conta, não é, desse fenômeno. Aqui eu fiz uma brincadeira com vocês. Então, eu me inspirei um pouquinho aqui no Giovanni. Ele recentemente esteve discutindo com a gente e está fazendo uma pesquisa sobre feiras livres, né, como uma forma de manifestação desse trabalho numa formação, né, bem própria de algumas regiões do Brasil. Então, o pesquisador foi a campo para tentar investigar qualitativamente o fenômeno. Você que nunca foi feirante, só ia à feira livre para comprar lá o legume, a coisa toda. Então vai à feira livre tentando encontrar lá alguma coisa, ele vai olhar concretamente e tentar verificar alguma coisa que sirva de base para a pesquisa. Então, ele utilizou muito o recurso fotográfico, né? Ou seja, a ideia de que a primeira abordagem do trabalho qualitativo, às vezes, é simplesmente conhecer o objeto. Já imaginou? O sujeito vai falar sobre greves operárias ou sobre trabalho precário no setor de serviço, né? E não vai lá nunca, né? É um negócio do mínimo estranho. Não conversa com o sujeito do processo. Então, isso aqui foi uma série de fotos que mostra as mutações na utilização de algumas áreas centrais decadentes de grandes cidades, no caso aqui é Fortaleza, metrópole, né, do Nordeste, e ao mesmo tempo essas mutações espaciais associadas às formas de trabalho na rua, aos trabalhadores de rua, várias formas, inclusive, que pareça, né, até mesmo as categorias tradicionais, o camelô, o biscateiro, já não dão conta, porque são formas muito variadas, vocês vão ver aqui. Bom, recentemente, né, vocês assistiram aí a polêmica em torno dos bingos, né, os trabalhadores dos bingos. Nessa foto, tem uma faixa nessa porta aí que foi fechada, né? Não dá para ver muito bem, mas é assim, se escreve assim: aqui jaz o emprego de 320 mil brasileiros. Sim, e a logomarca lá da Força Sindical. Certo? A Força Sindical. Está lá, né? Foi aquele momento que os bingos foram fechados, né? O governo federal está fechado, tem lá. E esses trabalhadores de bingos, né, articulam toda uma dimensão do setor de lazer, serviços e diversões, né, que isso tornou até importante, com 320 mil trabalhadores, né? O rapaz saiu fotografando, tentando entender a ocupação do solo do ponto de vista da utilização econômica e os empregos, né? É uma abordagem inicial, obviamente. Isso aqui, Rodrigo, aquela outra aqui. Essa rua, isso aqui é no centro de Fortaleza, em frente à principal praça de Fortaleza, a Praça do Ferreira, Praça do Boticário Ferreira, famoso, e onde funcionava esse bingo, antes era uma enorme livraria. Pois é. Pois é. Enfim, as livrarias saíram do centro da cidade e foram para áreas nobres da cidade, né? Aqui, então, são os bingos. Aqui interessante essa figura, esse carrinho aí, na verdade é uma espécie de um triciclo, né? Esse triciclo é um equipamento de som. Ele está aí falando no microfone, né? Não me lembro o nome desse palhaço, na verdade ele é um propagandista. Ele faz propaganda em toda a cidade, centro, área central, e
O comércio que ele divulga é um cinema pornô, chamado o Cine Betão. Cine Betão. Olha aí. Então, o que ele faz? Ele, no seu discurso, infelizmente, não deu para trazer gravata, da próxima vez eu jogo. Ele faz esse trabalho, né, esse serviço, e ele imita aqueles locutores de aeroporto, né? Então, atenção, senhores passageiros, o Cine Betão e tal, e tal. Então, tomem seus assentos, né, e assim por diante. Bom, o comércio tradicional, né, que substitui hoje esse pequeno comércio de variedades, né, que hoje você pode encontrar no centro das grandes cidades. Né. Aqui é uma loja, né, ao comerciário e tudo, disputando espaço nos calçadões com o comércio ambulante, você tem de pouco de tudo, né? Você vende cachorrinho, né? E aqui é interessante porque ele tem um recurso muito curioso. É uma loja móvel, né? Porque ele vai nesse carrinho do supermercado, levando os cachorrinhos aí pelo calçadão, as pessoas vão comprando e tal. Fala do cachorro. Pois é. Bom, aqui um personagem curioso. Essas coisas às vezes escapam, né? As nossas pesquisas, elas são... A gente começa por aqui, depois vai dando uma forma, até transformar isso em estatística. Mas esse sujeito é um sujeito curioso. O que ele está fazendo? Não dá para ver muito bem, a fotografia não é boa nesse caso. Vocês estão observando as pessoas, né? Prestando atenção, ele está ali, parece que está querendo morder aquela árvore, mas não é isso. Ele tem ali uma cobrinha de borracha, ele fica simulando que ali naquela árvore tem uma cobra, então ele chama a atenção de todo mundo e tal, ele começa a formar um círculo, e na hora que ele começar ele vive disso, é um trabalhador de rua, um animador, né? E está lá e ganha, deve ser muito, né? O centro de São Paulo está cheio. Aqui nós temos os vendedores de relógio do Paraguai, né? Certamente, ao lado lá das lojas, tá? Você tem um pouco de tudo. Aqui um trabalhador da antiga, né? Essa foto para mim é a melhor de todas. Ele está sempre nesse mesmo lugar, ele vende cocada e rapadura, né? Ele mesmo faz, ele está ali aquela bacia, né? Antiga, de alumínio e tal. Ele lá vende, é um produtor independente de mercadorias, diria o professor Teixeira, né? Ele produz a sua mercadoria, ele mesmo vende, né? Seria interessante, Minelio, até verificar qual era a ocupação anterior dele. Mas claro, a trajetória ocupacional, que é aquele momento qualitativo de recompor, né, através da abordagem, da entrevista, da trajetória. Pois não. Você disse que existem hoje duas grandes fontes de recursos cidades. Sim, nas cidades do... Mas é uma coisa muito rápida. Você falou a aposentadoria e a questão da prefeitura. E a prefeitura? Aí eu fiquei pensando que nesse momento os programas assistenciais do governo acabam tendo também um peso significativo. Tem. Se vocês já viram isso também. Bom, eu posso te falar de um caso bem particular, porque até algumas semanas antes de vir para cá, eu estava lá numa região do estado do Ceará, a gente faz uma pesquisa nessa área, e sim, os programas sociais, né, numa lotérica, porque o sistema bancário, ele recuou, né, ele encolheu de 94 para cá. Você tem uma lotérica que faz às vezes da Caixa Econômica, que é onde as pessoas recebem os benefícios, né. Você tem um contingente grande de pessoas recebendo benefício. Agora, as duas grandes fontes realmente são a prefeitura, o funcionalismo público, sobretudo o funcionalismo público que se concentra em duas áreas. Você pode pensar que hoje as prefeituras de estados do Nordeste, eles, sobretudo no caso do Ceará, a ocupação predominante desses funcionários estão na área de educação e saúde. Então, você falando de políticas públicas. Claro que o impacto de uma redução ou de um aumento, né, do volume de recursos voltado para essas coisas é decisivo. Né? E aí você tem mão de obra assalariada, né? Mesmo assim, nem sempre de uma forma muito boa, porque se você pensar que boa parte desses programas, o programa de saúde da família, que hoje é nacional, ele começa no Ceará, né, mas ele hoje é nacional, boa parte da equipe médica, que é uma parte dessa mão de obra, ela assume formas precarizadas. Então, você tem a equipe, o odontólogo, o médico, a enfermeira, etc. Então, muitas vezes eles são contratados de forma, né, não é concurso público, de forma que eles vivem uma situação extremamente precária. Então, também é uma dimensão do fenômeno. Certo? O fato de existirem políticas públicas e emprego público no município não significa que esse emprego necessariamente é um emprego que garanta baixa precarização. Mas, de qualquer maneira, numa região
que você não tem praticamente nenhuma forma de inserção da força de trabalho, garantindo nível de renda, a não ser a atividade de subsistência na agricultura, na pesca, no extrativismo, acaba sendo, né, o oásis do mundo do trabalho. Bom, aqui nós temos essa fórmula muito mal feita, eu ainda não aprendi aqui a utilizar o rapaz os recursos da foto digital. Mas isso aqui, na verdade, foi um orientando. Mas ficou interessante porque pegou um momento espontâneo aí. Isso aqui é dentro de um lugar chamado Beco da Poeira. Beco da Poeira. O Beco da Poeira é uma área de concentração de vendedores de mercadorias que originalmente você poderia classificar como vendedores ambulantes ou camelôs. No entanto, veja como é necessário fazer o trabalho de reconfiguração categorial. O camelô, o vendedor ambulante, vendedor de rua, simplifica. Aqui dentro desse universo, que hoje está organizado, que a prefeitura criou esse espaço, você tem uma diversidade, uma hierarquia complexa, tá certo? De formas de trabalho. Você tem aqui desde o dono do box. Só para ter uma ideia, não sei como é que está a situação financeira de vocês, mas se vocês comprarem um box no lugar desse para poder comerciar, você tem que desembolsar a bagatela de 47. Para comprar. 47 mil reais o box. Nesse negócio miserável, acontece que os donos, que articulam também a produção, em pequena escala, de facção, né, você tem uma cadeia, ganham muito dinheiro. Então você está naquele boxezinho, pensa no camelô, mas quando ele chega de manhã para vistoriar lá o negócio dele, ele chega de Hilux. Você vai, cadê? Então o camelô progrediu? É porque esse é um processo complexo. Tem um jeito que vende, precarizado. Você tem uma hierarquia de trabalhadores aí dentro. Inclusive tem aquele que ele fica próximo, cujo papel dele é segurar o sujeito pelo braço e levar para lá. Então aqui, tem os vários tipos, tem os nomes, né? Então é uma coisa bastante... quando se fala em heterogeneidade, né, das formas do trabalho, mesmo um microcosmo como esse, garante-se uma enorme variedade de formas. Bom, essa foto aqui ficou um pouco fora do contexto, mas esse aqui você deve lembrar, Giovanni, do seu mundo do trabalho. Está vendo aquele prédio ao fundo lá? Federal. Exatamente. É um prédio renovado, um prédio antigo, século passado, e foi restaurado. Do lado dele, um prédio super moderno. Esse em primeiro plano, abandonado. Né? Essa coisa das mutações espaciais do centro. O velho prédio foi restaurado, o turismo, aquela coisa toda. Isso aqui era um grande banco. Era um grande banco privado. Ele fechou, né, as suas portas, foi para outro lugar. As grandes agências não têm mais lugar, né, nesse processo de reestruturação bancária que ocorreu desde 94 em diante, principalmente. Então você tem, é um prédio novo, mas o novo ficou velho, e o velho está novinho, né? Coisa interessante. As formas fantasmagóricas que a gente fala, ou seja, o fenômeno às vezes também é revelador. Bom, nós temos aí um vendedor, né? Vendedor ambulante típico, que é o vendedor de disco pirata. Nós estamos falando aí de um circuito curioso, porque incorpora alta tecnologia, no entanto, enfim, você já sabe, né? Não precisa dizer. Fetiche da mercadoria, né? Não aparece o vendedor. Nesse caso, o vendedor está do lado, mas vai aparecer, ó. Está aqui. Com foco no. Né? Ela está lá, né, competindo lá com as lojas, né, e vendendo lá seus CDs e tudo mais. Né? Uma visão, né, do comércio de rua. Ora, essa é na verdade um microcosmo do mercado de trabalho. Digamos, nosso objeto é estudar o chamado mercado informal, né, que comporta uma variedade enorme de categorias. Inclusive, diga-se, a maior parte das pesquisas não divulgam estatísticas do mercado informal. Porque, por si, já é um negócio complicadíssimo. Né? Se as outras, desemprego aberto, formas de desemprego oculto, incorporam uma certa perda, né, pela incapacidade das categorias de dar conta de todas as formas, imagine essa área, né, chamado setor não organizado. Não, na verdade, bem organizado, mas não organizado no sentido, né, dos pesquisadores. E vejam que aqui os vários circuitos se articulam. Né? Nessa mesma rua, quando não aparece,
oculto, mas os distribuidores, você vai em São Paulo, a mesma coisa, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, os vendedores desses objetos, desses artefatos, dessas mercadorias, eles compram, né, nesses prédios suspeitos, né, nessas galerias que a gente encontra no centro das grandes cidades, os revendedores, né, os contrabandistas, etc. Isso é um circuito importante que articula a produção industrial sofisticada, né, um sistema de distribuição sofisticado, em rede, informatizado. E, embora se veja aí o nosso velho trabalhador ambulante, né, desde o período colonial, a gente tem isso, né, o vendedor de fruta, o carregador de água e tal, mas aqui sob novas formas. E exige, então, toda uma reflexão sobre essas configurações. Você tem setores também é setorizado, né? Sim. Rua, locais, Sim. Você tem há uma diferença brutal no nível, né? Por exemplo, de remuneração do trabalhador que vende aqui na rua, daquele que, no caso do Beco da Poeira, seria já um setor quase organizado. E aí a presença do Estado também tem um peso muito grande. Me lembra aquela dissertação da Jerusa, né, sobre os camelôs aqui em Marília. Uma área decadente da cidade, essa foto aqui foi gratuita, precisando. Enfim, da Telemar. E, bom, já entrando direto no assunto, né, mesmo que é o pensar as bases de dados, outra curiosidade a respeito das bases de dados disponíveis, e aqui eu vou falar da que eu pretendo investir mais hoje, que é tremendamente limitada, mas pode dar grandes e importantes contribuições à pesquisa. Estou trabalhando aqui com dados da RAIS, pensando, por exemplo, uma espacialização, né, do emprego. Também é uma dimensão importante. Talvez eu tendo a concordar com os meus amigos geógrafos que a dimensão espacial, ela ajuda muito a gente ver as coisas. Veja, isso aqui é uma coisa que na verdade vocês já conhecem, né? Eu joguei aqui apenas o emprego, deu um corte. Aí fica a critério do pesquisador. Eu dei um corte em empresas industriais, apenas empresas industriais no estado de São Paulo, com mais de 1.000 empregados, certo? E como havia uma variedade muito grande, as cores eram muitas, né? A gradação do azul, eu resolvi dar um corte para ter poucas cores. Vocês estão vendo que quanto mais intenso, maior o estoque. Né? Falta a legenda aqui, me perdoem. Mas maior é o estoque, né, de mão de obra. Mas esse 1DP aí foi um artifício que eu inventei para simplificar o mapa, não ficar muito cheio de coisa. Que eu utilizei um desvio padrão, aí ficou chato, né? Que é uma medida estatística, para ter menos grupos. Né? De modo, explicando isso, mas o nível mais importante, vocês observem aí uma centralidade na distribuição do emprego em grandes unidades industriais. Né? Grande São Paulo, 2 corredores, né? Você tem um corredor, não dá para mostrar aqui, não. Deixa eu ver, está aparecendo a seta? Você tem o corredor tradicional que vai de São Paulo, São José, né? Os Campos, e São Paulo, Campinas. Certo? Você tem esses 2 grandes corredores de expansão industrial aqui e algumas áreas, né, importantes, mais aqui a oeste. Né? Bom, é óbvio que isso está aqui, viu? Está mais por aqui. Eu não estou conseguindo localizar, porque eu não estou tão familiarizado com o mapa de São Paulo, vocês melhor. Enfim, aqui olha a diferença aqui, né? Isso é São Paulo. Na verdade, esses espaços aqui em cinza, eles também têm, certo? Números. Eu apenas esse recurso de colocar um desvio padrão é que eu agrupei mais, certo? Mas, obviamente, os outros municípios têm, né? É só para dar uma ideia de como é que é a espacialização do emprego, que pode ajudar em grandes estudos. Agora, pensa o estado do Ceará, olha lá. É o Brasil, né? Você tem aqui 2 áreas importantes, a região metropolitana de Fortaleza e o município de Maracanaú, que é o distrito industrial, alguns municípios, mas não são muito importantes, e o município de Sobral, terra do Ciro Gomes. Certo? Vocês veem a diferença, do ponto de vista espacial, do vazio de uma área de baixo desenvolvimento industrial e numa área que é central do desenvolvimento industrial brasileiro. Aqui eu já mudei o corte do desvio padrão, por isso que está assim mais cheio de coisa. Aqui é o estoque de empregos bancários em 94. Se a gente pegar esse mapa para o ano 2002, você vai verificar que começa a aparecer um vazio. Os vazios aqui estão nessas áreas cinzas, né? Aqui vocês não estão vendo por aqui, as áreas cinzas, certo? Claro que quanto mais intenso, você vê também uma centralidade,
nessa direção aqui, e algumas centralidades regionais aqui, nessas áreas, né? E alguns vazios. Vocês vão verificar que, se eu tomar isso aqui para 2002, os vazios vão crescer consideravelmente. Houve uma concentração espacial, né, das agências, uma mudança. A restauração bancária incorporou essa dimensão espacial. Bom, deixar os mapinhas, né? Essa é uma possibilidade de trabalhar os dados, sempre sabendo que eles são limitados. Mas como tendência, é importante. Bom, aqui nós temos a PME, Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE, mostrando, por exemplo, com todas as limitações que ela tem, a diferenciação da taxa de desemprego, pessoas à procura de trabalho e sem trabalho na semana de referência, masculino e feminino. Então, quando se fala, o professor Ricardo Antunes estava falando aqui no primeiro dia, né, a questão da feminização da força de trabalho. A feminização da força de trabalho, muitas vezes, não é tanto o crescimento da ocupação feminina em relação à ocupação masculina, mas é, sobretudo, o crescimento da pressão feminina no sentido da procura por trabalho ao longo do tempo. Então, essa feminização, em grande parte, resulta em desemprego feminino. Hoje, a taxa de desemprego feminina, esses dados aí já são um pouco antigos, há dados mais novos, mas revelam claramente, né, ao longo aí da década de 90, o crescimento do patamar, que na verdade é o que importa, né, o número pouco importa. A PED, por exemplo, não vai colocar nesse nível a taxa de desemprego, ela vai ser pelo menos 5 pontos maior. Mas do ponto de vista da tendência, é praticamente a mesma coisa. Você vai ver um crescimento enorme do desemprego feminino. Portanto, quando a gente fala em feminização, né, da força de trabalho, sim, há feminização, sim. E há, sobretudo, feminização no sentido do desemprego. Né? Então, isso dá uma pista importante para a gente pensar esses fenômenos, né, que acontecem hoje. Com essa elevada taxa de desemprego feminina, certo? Isso aí pensa, detalhe, a PME faz a pesquisa em grandes regiões metropolitanas do Brasil. Então, quando a gente fala em taxa de desemprego no Brasil, não é nem taxa de desemprego no Brasil, é a taxa de desemprego metropolitana. De qualquer maneira, serve de referência, porque são áreas de grande concentração populacional, de atividade econômica, etc. Então, essa dimensão do fenômeno nos dá uma pista para repensar como se dá, né, esse fenômeno do desemprego feminino. E aí vamos para a pesquisa qualitativa novamente. Então, há um certo feedback. Nós estamos no campo da pesquisa, nós não estamos no campo da exposição. A exposição vem depois. Embora ela nos persiga pressuposta com aquele olhar crítico, né, que não abandona o objeto. Aqui, o que eu falava antes sobre a composição populacional, né, em termos de membros da família. Vocês observem que à medida que cresce a taxa de desemprego do chefe da família, né, do início da década para o final da década, né, vocês vão vendo que o crescimento da taxa de desemprego do chefe da família implica também um crescimento da taxa de desemprego de outros membros da família. Vocês dizem, mas espera aí, ou a minha estatística está errada, ou não devia estar acontecendo ao contrário. O chefe da família está desempregado, o pessoal está trabalhando e substituindo ele. Bom, cuidado. Desemprego é procura por trabalho, né? Então, nesse sentido, o que as estatísticas estão dizendo, essas aí, é apenas que o fenômeno é de entrada cada vez maior de pessoas na condição de força de trabalho. Se elas estão se ocupando ou não, essa estatística não vai, né? Não diz isso, a taxa de desemprego diz. E aí a gente chega a uma conclusão importante. Fala-se que o trabalho, viu a discussão que nós levamos aqui no início do nosso seminário, o trabalho abstrato estaria perdendo o seu caráter de centralidade para explicar as relações sociais. Ora, o que nós estamos vendo aqui é que o desemprego é uma das determinações fundamentais desse trabalho abstrato. Uma vez que nós estamos falando, um trabalho produtor de valor, portanto, elemento fundamental na autovalorização do capital. Portanto, estamos falando de força de trabalho. Isso significa ampliação da força de trabalho. Ora, vamos. Se você tem uma ampliação da força de trabalho, embora com força de trabalho redundante, significa dizer que o liame, não é? Que o elo dessa sociabilidade marcada pela mercantilização, ele na realidade está se ampliando e não se reduzindo. Ele aparentemente perde a centralidade
você pensa, mas o trabalho está redundante, ele não é mais importante. Mas esse processo de ampliação da força de trabalho é parte inerente da lógica, da estrutura, não é? Mesmo da acumulação de capital. Ou seja, tudo como falava aqui o professor Klaus, a produção de uma força de trabalho redundante é fundamental, não é? Para o processo de acumulação de capital, para o controle, não é? Da taxa de salários e até mesmo para a distribuição dessa população para o capital entre diferentes setores. Há setores, né, intensivos em mão de obra, há setores intensivos em capital, e você vai entender, né, ajuda a entender algumas coisas. Então é um pouco um fetiche essa ideia de que o trabalho abstrato estaria perdendo o seu papel fundamental. No caso aqui nós temos uma família cada vez mais proletarizada, e não menos. Só uma pergunta, uma questão interessante. De manhã agora, estava vendo no jornal, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 15 anos, a cada 20 homens com problema de alcoolismo, havia uma mulher. Recentemente, a cada 3 homens com alcoolismo, há uma mulher. Significa o quê? Aumentou o número de mulheres com problema de alcoolismo. Será que ele está relacionado a essa entrada da mulher no mercado feminino e também a questão de que a partir daí ela passa a viver todas essas questões que antes eram pensadas só pelo chefe da família, e isso implica até na forma de sustentabilidade aqui das relações, seja da mulher na casa, seja da mulher na... É uma questão interessante. Bom, é óbvio que você não espera que eu responda. Não. Mas certamente essa é uma linha de investigação que pode ser desenvolvida, né? Não só na questão do alcoolismo, a gente poderia pensar com os companheiros que trabalham a dimensão da saúde, né, do trabalhador. Essa é uma área de pesquisa, né, importantíssima, porque você tem não só as doenças ocupacionais típicas, né, do exercício repetitivo da atividade laboral, mas hoje surgem cada vez mais doenças psíquicas, né? Em um certo sentido, o que você está colocando aqui é uma certa desestruturação do mundo, da vida, para usar essa expressão comum, que leva, né, a esses mecanismos. A questão do alcoolismo. Claro que o alcoolismo não é só isso, existem outras determinações de ordem médica, tendências, etc., mas certamente é um fenômeno social. Isso me lembra alguns estudos que já foram feitos em outros países sobre a temática do alcoolismo associada a esse problema da desestruturação da vida familiar. Recentemente, tive com o Giovanni, antes de vir para Marília, e ele está com um livro, depois até vocês podem tomar como referência, de um pesquisador, que ele fez uma pesquisa sobre a síndrome subjetiva do desemprego. Ou seja, os efeitos psicológicos que o ambiente de precarização e de amedrontamento, né, em que as pessoas estão metidas, né, faz com que elas desenvolvam certas doenças psicossomáticas. Né? É um trabalho interessante, pouco conhecido. Mas essa área de saúde do trabalho, não só no ambiente de trabalho, mas para além do ambiente de trabalho, hoje é uma das áreas mais preciosas para a gente fazer pesquisa, certamente. Né? Não tem dúvida. Bom, aqui nós temos agora as regiões metropolitanas da PME, né, com a participação de empregados sem carteira assinada na população ocupada. Isso é mais ou menos também comum. Vocês estão observando aí que qualquer que seja a área metropolitana, vocês têm uma tendência, aqui menos importa o patamar, a tendência de redução, de ampliação dos trabalhadores sem carteira, não há novidade nisso, né? Mas certamente você tem uma ampliação das formas de trabalho, né? Veja, esses são empregados sem carteira, são trabalhadores assalariados. Na verdade, o corte da carteira de trabalho ele não é muito significativo hoje, né? Já se sabe há muito tempo, mas de qualquer maneira dá uma ideia, né? Dá uma pista, né, do crescimento das atividades por fora da CLT. Né? Referenda. Bom, aqui nós mudamos de enfoque. Aqui nós temos, vocês observam que quando eu falo do desemprego na PME, no mesmo período, até 98, as taxas de desemprego da PME, que é a pesquisa do IBGE, elas oscilam aí em torno de 6 até 8, né?
Enquanto que as taxas da PED, elas são bem mais elevadas, né? Em torno de 12, até um pouco mais. Hoje, ela está absurdamente alta. Mas já era elevada, né? Você pegar a média aí do período, até 99, a média de 99 já, primeiro semestre de 99, é bastante elevada. 19% da PE, né? Na verdade 20% da PE, né? Na região metropolitana de São Paulo, se encontrava a procura por trabalho. Então você vê um crescimento de 11 até 19, em todos os outros você tem um crescimento muito forte. Em Salvador, vocês vão observar, né? Tá aqui. Vocês vão observar uma das mais elevadas taxas de desemprego entre as regiões metropolitanas, que também são investigadas pela PNL. O curioso, vocês vão, é que em Salvador, durante muito tempo, a pesquisa de desemprego da PED, ela não foi divulgada, embora tivesse sido realizada. Porque era tão espantoso o nível de desemprego e desocupação da mão de obra que os políticos da área davam um jeito de não divulgar essa pesquisa. Bom, hoje, o desemprego se alastrando, né, como dizia o Teixeira, na sociedade do desemprego, mas não necessariamente do fim do trabalho abstrato. O desemprego, na verdade, significa o contrário. Você tem esse fenômeno espantoso. É bom que se diga que as nossas taxas de desemprego, elas são relativamente modestas, se nós nos prendermos às estatísticas, porque por fora disso você tem uma enorme quantidade de pessoas trabalhando sob condições precárias, informais, que podem ser caracterizadas, em alguns casos, como subemprego. Né? Então, o desemprego aberto é aquele sujeito que está procurando trabalho, não tem nenhum outro trabalho, mesmo precário. Ora, é cada vez menos provável que o trabalhador brasileiro das grandes cidades permaneça por muito tempo. Ele tem que sobreviver, é a lei da mercadoria, né? Permaneça por muito tempo no desemprego aberto clássico, já que o seguro-desemprego não cobre um período muito longo, ele não tem outro mecanismo de proteção social, a não ser ficar fazendo curso no FAT, né? Os sindicatos hoje estão fazendo isso aí. Mas isso não vai garantir renda para ele, só o vale transporte e uma ajuda à alimentação. Consequentemente, ele vai se voltar para algum tipo de estratégia, né, para se incorporar a esse mundo da mercadoria através de um mecanismo precário de trabalho. Embora o desemprego de longa duração esteja crescendo, né, a tendência é que ele chegue a um certo patamar, não se estenda mais, não cresça mais, porque os trabalhadores devem incorporar ou se incorporar a outros mecanismos. Se você retirasse, se transformasse toda essa massa de trabalhadores precarizados no setor informal, certamente a taxa de desemprego no Brasil seria uma coisa impossível. 60%. 70%, né, da população economicamente ativa. Se você pensar uma pequena cidade do Nordeste, onde as atividades econômicas são pouco diversificadas, outras regiões do Norte, regiões mais pobres do país, ora, o setor informal atinge 70% ou 80% da população ocupada, como eu disse. Você quase não tem trabalho formal, industrial ou de serviço nos setores mais desenvolvidos do capital. Se você retira esse setor informal, considera isso como uma espécie de desemprego disfarçado, você chega a um ponto espantoso, né, de taxa de desemprego. Então, você pode trabalhar essa dimensão crítica. Bom, aqui nós temos novamente a taxa de desemprego da PED. Tá? E aqui é a taxa de desemprego oculta. Aqui que eu falava para vocês. Bom, onde não tem o número, é porque a pesquisa não havia iniciado ainda. Tá? Mas em São Paulo, que é mais importante, que é onde a pesquisa se inicia, a pesquisa da Fundação SEAD, vocês observem que pode parecer pequeno aqui o volume, né, em termos da taxa, mas o crescimento é o que importa. Você tem uma expansão considerável, mais do que duplica, né, aproximadamente duplica, a taxa de desemprego oculto por precariedade. Aqui nós temos apenas na pesquisa da PED a definição de que é trabalho precário. Mas nós não sabemos as formas desse trabalho precário. Então, um enorme campo de investigação, né, para a gente entender essa coisa. Talvez até os conceitos da PED, que são conceitos interessantes, já estejam até relativamente ultrapassados, o que não é nenhum demérito. Na verdade, a PED hoje é uma das melhores pesquisas nessa área, e a própria Fundação IBGE incorporou, né, algumas categorias da PED. Mas o processo real, né, tem produzido muita coisa
nova. Então, aqui é uma definição geral de precariedade que talvez merecesse uma pesquisa mais fina sobre isso. E essa metodologia aí da PED. Ela foi implantada quando? A PED, ela é de aproximadamente 80 e... Quando se começa a pesquisar isso... 82, 83, é isso? É nessa faixa. 84 ela começa a funcionar para valer. 84. Né? Eu digo isso porque no Sistema Nacional de Emprego, que foi aquele emprego que o Teixeira disse que perdeu, eu também trabalhava com ele, perdi também o emprego. A gente falava tanto de desemprego, perdeu o emprego. O pessoal perdeu o emprego porque falava de desemprego. O governo não era muito amigável lá do Tasso Gereissati. Vamos tirar esses caras aí, que eles não têm que falar isso. Então, e lá no Cine Ceará, a gente também fazia uma pesquisa, simultaneamente ao que ocorreu aqui na Fundação SEAD, com uma metodologia muito próxima, muito parecida, né, da Fundação SEAD. Trabalha também com esses conceitos de desemprego oculto, por precariedade, desalento, etc. Então, esse avanço do desemprego oculto por precariedade, e aqui não tem o desalento, hein, só tem a precariedade. O Marx falava lá no capítulo 23 sobre as diferentes formas, né, da força de trabalho redundante. Ele vai colocando até chegar a um ponto que você tem algumas formas que nem retornam mais, né? Você torna totalmente sucateada, que é o caso do desemprego oculto por desalento. Aqui o precário, de alguma forma, ele ainda se insere, ele vai para o desemprego e volta para o mercado de trabalho, uma inserção precária. O desalento significa a redundância no seu estágio mais avançado. O trabalhador nem volta mais para o mercado de trabalho, ele se quebra enquanto indivíduo. Aí vem a questão dos efeitos psicossociais, o alcoolismo, etc. Aqui o desalento. Vejam, deixa eu retornar, desculpe. Precariedade. Houve uma elevação considerável. Apenas pensem aqui no caso de São Paulo, né, a série é maior. Né? Agora vamos pensar aqui o desemprego oculto por desalento, que seria a última forma. O indivíduo tentou, desalentou, não volta mais para o mercado de trabalho. Qual vai ser o fim desse indivíduo? Esse aqui deixa, a partir de um certo momento, de ser sequer vendedor de força de trabalho. Esse indivíduo, ele foi jogado no mundo duro, não é? Do lixo social. Ele não volta. Eventualmente ele pode voltar, mas alguns grupos não voltam mais. E aí você diga. O conceito de desalento é usado pelo IBGE? O IBGE está utilizando agora também, né, na PME. A PME sofreu uma mudança metodológica, não é, recentemente, para poder acompanhar esse fenômeno. Porque ele é real. É o tipo da coisa. A estatística ou tem que dar conta do fenômeno, então ela perde totalmente a credibilidade. É o caso da pesquisa do IBGE. Veja, você pode fazer uma pesquisa do ponto de vista estatístico extremamente rigorosa e ela não revelar o que é a realidade. É o que está acontecendo com a PME. Aí, diante dos resultados da PED, a comparação é evitável. Né? Bom, aqui nós temos o desemprego oculto por desalento. Você vê que, em 91, o começo dessa onda de reestruturação mais forte, né? Embora, Giovanni, eu sei que você remete às origens do processo para bem antes, mas aqui nós temos, claramente ao longo da década de 90, né, a ampliação desse desemprego oculto por desalento, com o potencial de pensar o desalento como um sucateamento definitivo de uma parcela da força de trabalho, né, que vai para a inatividade, não porque tem uma condição estrutural de inatividade, mas porque é levado a essa inatividade. Sucateamento definitivo. Aí, há uma dissertação interessante, na verdade uma tese de doutorado, sobre moradores de rua na cidade de São Paulo, da professora Leara, né, que foi inclusive, a banca dela participou do professor Francisco de Oliveira, em que ela faz um estudo, né, sobre esses moradores de rua e verifica que o perfil deles foi radicalmente alterado daquele que os pesquisadores sociais, né, tinham se habituado a trabalhar. Né. Então, nós temos lá um indivíduo, né, de meia idade, branco, com até alguma escolaridade avançada, né, e sofreu um processo de desagregação familiar e foi um morador de rua. Né. Bom, então, essa seria a apresentação principal, né, do estudo, mas eu queria mostrar para vocês agora, né, já que vocês estão preparados para isso, as bases de dados RAIS. Na verdade, eu não tenho pretensão de fazer uma amostra exaustiva disso. Primeiro porque a RAIS é uma base de dados muito limitada. Ela se refere ao emprego. Né? Ao emprego. E aí o emprego formal.
Você acabou de dizer que o emprego formal tem um peso muito grande. Bom, mas é preciso estudar também esse emprego formal, porque ele também sofre mutações. Certo? Ele também sofre mutações. Então, não é só do lado da precarização, né, das formas de precarização do trabalho, mas o núcleo organizado do trabalho, ele também está sofrendo mutações importantes. Né? E eu vou mostrar um pouco esses dados da RAIS. A minha ideia ao mostrar os dados da RAIS, na verdade, não é fazer propaganda do Ministério do Trabalho, longe de mim. Certo? É que nós temos um grupo de pesquisa, de investigação, na Universidade Estadual, que está tentando enfocar sobre diferentes aspectos dessa problemática do trabalho hoje. E nós estabelecemos um convênio com o Ministério do Trabalho, não sei se aqui na Unesp, né, o pessoal da Sociologia já fez isso, porque é possível a disponibilização desses dados, de qualquer maneira é uma fonte importante, para as instituições de pesquisa. Né? Eu já falei com o Giovanni da possibilidade do departamento, ou mesmo do mestrado, fazerem contato e passarem a obter esses dados. Tá? Isso é uma boa fonte de pesquisa. Requer um certo treinamento, mas é uma fonte importante. Eu penso de maneira bem simples, sem muita complicação, estou pensando em incorporar esse esforço de pesquisa, de compreensão, né? Os alunos de iniciação científica, os alunos de mestrado, os próprios pesquisadores. Então, a ideia é mostrar o que é possível fazer com esses dados da RAIS. E de já mostrei aqui quando eu coloquei aqueles mapas, mas eu vou mostrar como é que funciona para vocês. Não sei se vocês se alguém trabalha com essa base de dados. Alguém trabalha com a base de RAIS? Pois é. Utiliza o CDC. Pronto. Então, o pessoal que já trabalha com RAIS e CAGED sabe mais ou menos, né? Como é que é possível utilizar. Dependendo da abordagem que você faça, muita coisa boa você pode tirar de RAIS e CAGED. Sobretudo por quê? Porque é um cadastro administrativo. Então, se você tomar, isso é uma opinião minha, se você tomar alguns setores, como o setor industrial, que é fortemente formalizado, apesar da terceirização, ele é ainda um dos setores onde os indicadores de formalização são mais elevados. Se você pensar, portanto, alguns setores, se pensar no setor agrícola, RAIS e CAGED não vai te dizer muita coisa. O setor agropecuário não vai dizer muita coisa, embora possa dar uma pista. Certo? Mas certamente alguns setores você pode trabalhar, né, sempre entendendo que o valor, né, apresentado ali não corresponde à dimensão do fenômeno, mas te dá uma tendência. Então eu gosto de trabalhar com uma certa tendência histórica, você tem uma ideia para onde é que está indo a coisa. E em termos bastante simples, eu trouxe aqui o programa. Precarização. O quê? Não, isso não é precarização. Não chegamos nesse ponto, né? Essas pedras. Bom, não posso começar assim, vou fazer uma apresentação. O programa de disseminação de estatística do Ministério do Trabalho, ele utiliza uma plataforma, que é essa plataforma aqui, certo? Que é disponibilizada gratuitamente para os usuários. Certo? Essa plataforma é a partir da qual você pode utilizar os CDs. Como é um cadastro administrativo, né? Você tem aqui todas as informações disponíveis num determinado período. Então, no caso da RAIS, você trabalha com CDs que tem todas as informações para todos os níveis geográficos. Eu vou enfatizar muito essa questão do nível geográfico, que eu acho que talvez seja a grande vantagem da utilização da RAIS, esse corte espacial. Porque mesmo que a gente pense que a PNAD é uma pesquisa extremamente mais rica, que a PED e a PME também são detalhadas, extremamente ricas, que enfocam o mercado de trabalho como um todo, né? Pensam a ocupação como um todo. Enquanto que RAIS e CAGED pensam no setor formal da economia, que incorpora o setor público, né? As autarquias, CLT e estatutário. Mas a RAIS te permite um corte que vai até nível de município. Então, como a nossa preocupação nesse grupo de pesquisa
essa nova espacialização do emprego, nosso caso é o caso do Ceará, que nós assistimos um fenômeno de indústrias que se transferiram para o Nordeste, não é? Grandes indústrias, sobretudo no setor calçadista, no caso do Ceará, calçadista, confecção, mas calçadista, grande peso, onde você viu surgir de uma hora para outra um pequeno município de menos de 130 mil habitantes, 150 mil habitantes, no caso do Sobral, você vê surgir uma fábrica que ocupa apenas, não é? Um empregador ocupa 4 mil trabalhadores em emprego formal. Se eu falo, você tem essas pequenas cidades, praticamente inexistência de diversificação de atividades, né, e sobretudo de emprego formal, você faz aparecer uma fábrica que ocupa operários, né, formalizados, um montante desses, 4 mil trabalhadores formalizados, é claro que também tem os trabalhadores não formalizados. Então você tem uma dimensão dessa nova espacialização do emprego, inclusive com repercussões sobre a questão sindical, que foi, de certa forma, o mote, né, para essa nossa problemática. No caso específico dessa indústria de calçados, no Ceará, originalmente a concentração, né, do operariado, né, sapateiro, era Fortaleza, né, Fortaleza região metropolitana. A partir de 1994 em diante, essa espacialização muda para outras áreas do Estado, do sul do Estado e alguns municípios, do centro e do norte do Estado. Bom, até aí é só um resultado empírico. Só que tem uma repercussão muito importante nas formas de organização do trabalho, não é? Porque esses sindicatos, não é, que existiam a partir de Fortaleza, embora a base territorial dele fosse todo o Estado do Ceará, esse sindicato ele não vai ter uma presença muito forte nessas novas fábricas. Por quê? Porque serão criados sindicatos patrocinados pelas grandes indústrias, que são referendados, não é, pela estrutura estatal, né, a estrutura sindical ligada aos velhos mecanismos, né, do Estado, de modo que você tem hoje no Ceará, onde as grandes fábricas de calçados estão instaladas, você tem sindicatos ligados às empresas. E o velho sindicato dos sapateiros, combativo, né, ficou legalmente como que isolado numa área onde as empresas já não têm tanto peso, né? E praticamente você criou uma situação do tipo, os operários sapateiros de Fortaleza se concentram em pequenas unidades, eles denominam de casquetas, né, pequenas unidades industriais, onde ainda há uma predominância do fator, né, mão de obra, do sapateiro. E é curioso porque eles mantiveram o nome de Sindicato dos Sapateiros, e realmente é sapateiro mesmo, é um sapateiro remendão, aquela categoria que existe há séculos, com toda uma caracterização, né, como diria o Eric Hobsbawm, quase como intelectuais, né, os sapateiros ao longo da história, intelectuais, a classe operária, como os tecelões. No entanto, os operários fabris, né, das indústrias de calçado estão fora desse universo. É como se o sindicato, na verdade, tratasse de uma base, né, que é importante, mas que tem uma configuração totalmente diferente. Aos sapateiros industriais das grandes unidades, está reservado o controle por parte de um sindicato atrelado à grande empresa. Então você tem a questão do emprego industrial, né, acaba tendo uma repercussão muito forte também na questão da organização do trabalho. Isso foi o que motivou. E nesse sentido, o Instituto de Estudar RAIS, ele foi importante para a gente. Bom, a RAIS ela trabalha com duas plataformas dentro desse programa. Você pode investigar os trabalhadores e pode investigar os estabelecimentos, né? No caso dos estabelecimentos, né, você pode tentar fazer uma espécie de geografia das indústrias, né? E nesse caso, o padrão é o CNPJ, ou seja, as empresas industriais de grande porte. Então, se você quer fazer um corte para as grandes unidades industriais que têm CNPJ, ou seja, capital monopólio, certamente RAIS vai te ajudar. E como é que se distribui isso? Então, veja, se você tem um referencial teórico, né, você precisa fazer a pesquisa empírica para verificar as mutações nas formas concretas, né, de aparição do capital e das relações de trabalho.
Você pode utilizar, mesmo com uma base limitada, como é a RAIS, que se refere apenas ao setor formal, de forma interessante. Então, nós temos aí um olhar crítico, uma perspectiva de fazer uma releitura desses dados à luz de um marco categorial, que não é simplesmente de olhar as estatísticas como se elas dissessem tudo, né? Mas é bem interessante. Inclusive também dando pistas para trabalhos qualitativos. Você tem as empresas e você tem os trabalhadores. Eu vou escolher aqui, no caso, os trabalhadores de 2002, só para ter uma ideia do tipo de informação que a RAIS pode fornecer para a gente. Certo? O programa ele não requer um computador muito sofisticado, o que é bom. Não precisa ser um computador pesado, embora aqui ele já utilize o XP. Né? Então veja, nós temos, eu vou insistir muito nessa parte aqui do geográfico, né? Nós temos aqui as diferentes formas de agregação geográfica de regiões. Mas é possível, e essa é uma grande vantagem, porque você tem um cadastro, não é pesquisa por amostragem, você não perde representatividade estatística, você pode trabalhar em nível de município, você pode compor a tua área geográfica. Uma grande vantagem, e aqui eu selecionei uma área, que é o que eu chamei de município de Timonha. Timonha é uma bacia, né, hidrográfica, e há alguns municípios em que a gente está realizando pesquisa. Município, acho que vocês nunca ouviram falar. Cajueiro da Praia, que é um município novo, isso já no Piauí, né? Chaval, Barroquinho, Granja, no Ceará. Esse município Barroquinho aqui, algum tempo atrás, era um dos municípios mais pobres do Brasil. Indicadores de IDH, etc. Os mais pobres, os mais miseráveis do Brasil. Então, uma área afastada de Fortaleza. Né? Então, veja, você pode compor isso como uma região e obter os dados dos municípios compondo aquela região geográfica, que ela não está definida no IBGE, você pode compor a sua região. Né? Você pode pegar, por exemplo, Marília e região, mas você não quer pegar Marília e região, você quer pegar alguns municípios da região de Marília, da área de Marília, assim por diante. Você pode compor o seu quadro geográfico, o que é interessante. Né? Não é uma coisa maravilhosa, não resolve todos os problemas, mas dá uma pista muito boa de como é que você pode ver a espacialização desses fenômenos. Né? Mas vamos pensar de forma mais simples, vamos pensar aqui, você pode pegar, aqui no caso de São Paulo, vocês têm o privilégio de já ter uma espacialização aqui nas regiões administrativas do Estado, e a própria regionalização que a SEAD utiliza, a Nação SEAD, para planejamento, né, no Estado de São Paulo, então já tem pré-definido. Você pode produzir em qualquer lugar do Brasil uma área específica. E o que é que nós temos? Nós temos setores de atividade econômica, né, algumas mudanças, porque a caracterização do IBGE e várias subdivisões e da CNAE, sobre as atividades econômicas, que inclusive sofreu uma mudança metodológica. Mas vamos tentar aqui ver alguma coisa bem detalhada, onde você tem 616 categorias possíveis, então você tem uma desagregação muito grande. Você quer fazer uma pesquisa sobre o setor industrial, né? Então, você tem aqui, vou deixar aqui um pouco o agronegócio, vamos entrar no setor industrial, você tem um nível de desagregação da indústria que te permite acompanhar ao longo do tempo, né, setores industriais, né, você está querendo rastrear. É claro que isso não substitui o trabalho de pesquisa direta. Você quer rastrear e quer verificar as tendências, para tentar depois fazer a sua pesquisa. Então você tem condições de fazer isso, simplesmente. Né, vai estar aqui opa, chegou aqui na fabricação. Ainda não, ainda é agronegócio. Ops. Aqui está. Bom, a gente pode escolher uma área mais tipicamente da indústria, né, de transformação. Bom, vamos pensar aqui o setor têxtil. Né? Fiação de algodão, fiação, tecelagem, mais fabricação, pronto, deixa aqui. Um setor, setores que compõem o polo têxtil, né? A gente pode simplesmente selecionar esses setores, são 616 setores, é um nível de desagregação muito bom. Veja, você ainda está no nível de fazer uma pesquisa preliminar. Tá? Você definiu os seus setores, você pode estabelecer o tipo de vínculo empregatício, claro, dentro dos limites da CLT e do sistema estatutário, mas você tem algumas possibilidades, né? Tipo menor aprendiz, sei lá, você está querendo fazer um primeiro rastreamento sobre menor aprendiz na indústria, saber como é que está o quantitativo disso. A RAIS tem uma grande vantagem, as empresas são obrigadas a responder, se não responder, elas têm multa, então, de certa forma, garante
essa pesquisa, né, ela tem uma boa base de dados. Você tem várias configurações, né? Servidor regido pelo regime jurídico único, servidor público não efetivo, cada vez mais frequente, né? Mas que tem que ser registrado pela instituição. Então você tem várias possibilidades de trabalhar com isso. Você tem também uma vantagem, e essa talvez seja a principal, embora aqui eu não tenha no programa habilitado para 5 tipos, que é trabalhar com a CBO. Mas, dizer, mas a CBO é muito limitada, como a RAIS é limitada, como a PED, todas elas são. Mas você pode fazer o primeiro rastreamento. O que é a CBO? O Código Brasileiro de Ocupações. Eu penso aí na moçada que está fazendo pesquisa, ou quer fazer pesquisa na área de trabalho. Estudar profissão pode ser um tema, né, extremamente importante. Profissão vai ser uma categoria muito, né, da sociologia tradicional. Mas se você pensar hoje no sistema de saúde no Brasil, ou pelo menos nas atividades de saúde, você vai verificar que é crescente, certo? O processo de assalariamento de atividades que antes eram não assalariadas, no caso do médico. Você tem hoje, é espantoso, você verificar, por exemplo, odontólogo, né? Pode pegar o estado de São Paulo, o estado do Ceará, Pernambuco, Bahia. Eu pergunto para vocês, me diga uma coisa, como é que está se distribuindo a atividade do odontólogo? E eu respondo logo de show. Mais de 50% em média dos dentistas são assalariados. A gente pensa logo no consultório, né? Mas não é verdade. A maior parte é assalariada e está crescendo. Mas esse número não diz tudo, não diz mesmo. Mas dá a tendência. Então você pode caracterizar. E aí volta com a questão de ordem teórico conceitual, história da sociedade do trabalho. Ora, numa sociedade onde o assalariamento está crescendo, mesmo naquelas atividades ditas liberais, né, do trabalho intelectual, como é que o trabalho abstrato está desaparecendo? Estranho, né? Então você pode trabalhar com isso. No caso, a CBO te dá uma estrutura rígida, você não pode alterar isso. Isso é uma dificuldade, mas te dá um bom caminho. Né? Dá um bom caminho. Então aqui nós temos, sei lá, engenheiros metalúrgicos, né? Ou engenheiros de minas e geólogos. Você pode então investigar como é que está essa coisa. Eu, particularmente, não posso falar muito de outras atividades. Nesse caso, das profissões, o meu foco tem sido a área de saúde. A gente tem feito alguns estudos na área de mercado de trabalho em saúde, certo? Sobretudo enfermagem. Né? Sobretudo enfermagem. E por que enfermagem? No nosso caso, né, no nosso estudo de pesquisa, a nossa preocupação era o que estava acontecendo no mercado de trabalho em enfermagem, na medida em que uma regulamentação da profissão, né, tendeu a transformar os chamados aqueles trabalhadores que não eram formados ou qualificados para exercer o papel de auxiliar de enfermagem, né, eram práticos e foram obrigados a isso. Como é que estava essa situação? Principalmente se a gente pensar no setor público e no setor privado. Aqui o maior interesse, no caso da área de saúde, é tentar entender o processo crescente de privatização, tá, da saúde a partir do mercado de trabalho. E isso acontece. Em regiões como o Nordeste, por exemplo, a gente observa que a parte, né, importante da ocupação dessa mão de obra, que era garantida a partir do setor público, né, ela se converteu em menos de uma década, na quase totalidade, em ocupação no setor privado. Os planos de saúde e outros mecanismos. Certo? Vocês têm aí uma dimensão do que significa, tomando a partir do enfoque do mercado de trabalho, o que significa esse processo de privatização da saúde num país como o Brasil. Sobretudo em regiões mais pobres, onde o custo de acesso à saúde é muito elevado, apesar do SUS e outras coisas. Então, nesse sentido. Então você pode escolher, né, dentro desse universo. Vocês querem escolher alguma profissão especificamente para a gente fazer uma brincadeira? Vamos pegar o cirurgião dentista. Diga. Só dar um informe aqui. O Hércules, na Xerox, ele deve estar ele deve estar às 11h15 aqui na Xerox, só que ele vai ficar pouco tempo, então seria interessante o seguinte, que as pessoas quando tiverem o material, feito, né, xerocado, é importante que elas aproveitassem, a gente daria, sei lá, daria uns 5, 10 minutos de intervalo para o pessoal. Perfeito. Porque ele vai só vir, depois ele
só retorna 1h30 da tarde. É gratuito. É gratuito? É gratuito? Não. Essa fatalidade, né? Bom, de qualquer maneira, bom, eu escolhi aqui algumas variáveis só para a gente fazer um exercício. Na verdade, é investigativo. Eu queria dizer, na verdade, eu terminei, mas só para dizer para vocês de algumas possibilidades. Aqui seria interessante que a gente tivesse mais tempo, por isso eu falei na ideia de uma oficina, de ficar jogando um pouco, né, com algumas inquietações e tentar explorar. Mas, de qualquer maneira, eu escolhi aqui como algumas variáveis o sexo. Eu quero saber como é que está a composição de gênero dos odontólogos. Eu escolhi os odontólogos, cirurgiões, dentistas, e escolhi. Foi que eu escolhi mesmo na atividade econômica? Agora eu esqueci, eu vou voltar para ela. Setor texto. Ah, então não vale. Não vou encontrar nenhum odontólogo no setor peixe. Se eu encontrar, bom, vai até ser que eu encontre. Pode ser. Vai ficar esquisito. Então eu vou ter que voltar para lá, para o setorial, e tentar trabalhar o setor de saúde. Ou então, simplesmente, fazer o seguinte: vamos eliminar, vamos encontrar os odontólogos onde quer que eles estejam. Eventualmente, você pode ter odontólogo na educação, pode ter odontólogo no comércio, claro, você tem uma odontólogo de Tem qual município? aqui do Brasil todo. Quer escolher algum? É Maria? Vamos para jogar. Vamos pegar aqui município, localização de estabelecimento. E vou escolher também a unidade da federação para facilitar a minha vida. Mas como diria o velho Mohan, é importante a cabeça feita, né? Senão a gente se perde nesse emaranhado de estatística. Deixa eu ver se eu vejo aqui. É melhor situar a unidade da federação para mais rápido. Pega aqui o estado de São Paulo e só seleciona o município de São Paulo. Seleciona São Paulo, agora vão aparecer os municípios somente de São Paulo. Pela ordem alfabética. O Pedro está procurando, isso aqui não tem meio lusitano, né? Mas pronto, chegou. Aí. Pronto. Selecionando o município. Então tem aí os dentistas, não é? Segundo gênero, no município de Maria, estado de São Paulo. Vou escolher aqui. Gênero? O gênero. Eu escolhi. Podia escolher qualquer outra variável. O grupo não tem muita coisa, é só um, né? Vai ser uma linha e uma coluna. E o gênero. Vamos ver o que vai dar. O mundo do trabalho realmente é um mundo, né? De coisas para fazer e estudar. Isso muito pouco. São os vieses da análise. Por algum motivo, ele me deu um quantitativo para 2002. Eu não sei se é pequeno, se é alto, né? Mas aqui ele me deu um quantitativo relativamente pequeno, pelo menos do que aparece na análise. Mas pensando apenas na composição, não no valor, né? Mas o percentual, então você vê o seguinte, que o principal contingente, né? O principal contingente, que na verdade botou São Paulo, eu não sei porquê, parece ser Maria, mas devo ter cometido algum equívoco. Mas o principal contingente é feminino, né? Você tem uma questão aí de gênero. A maior parte das pessoas trabalhando na área de odontologia é mulher, certo? Em torno de 83%. Pelo menos se pensar no caso de Maria. Quando eu montei a tabela, eu não coloquei o princípio, eu acabei colocando a unidade da federação. Mas isso aí, na verdade, é correspondente a Maria. Bom, vou deixar aqui. Mudei o F, tem que colocar o município. Apareceu o nome. Foi correto. Mas não tem tantos odontólogos assim, pelo menos formalmente registrados na RAIS. Então fica aquela história. O importante é a tendência.
Por quê? Porque a base de dados é limitada. Bom, deve ter mais, não sei. Ou talvez não, talvez seja só isso mesmo. Né? Aí, quem conhece a realidade é quem está estudando o local. A grande vantagem, no entanto, é você ter esse recorte espacial. Você chegar a ter no nível de município. Por quê? Porque, via de regra, eu me lembro da dissertação de ontem, né? Via de regra, os estudos, pela exiguidade do tempo, né? Se pensar em dissertação de mestrado, pela limitação de recursos, a primeira coisa que o orientador faz, você vai ter que fazer um recorte do seu objeto. Significa, via de regra, recortar mesmo. Então você vai fazer, eu queria fazer o Brasil, o mundo do trabalho no Brasil, isso é muito. São Paulo, isso é o mundo também. Sei lá, Birigui, né? Americana, melhorou, né? Eu não tenho penário para Americana. Eu tenho dado no censo, mais de 10 anos, o censo diz muita coisa. Tem que fazer pesquisa direta. Pesquisa direta não dá, não tem dinheiro. Tem que fazer uma amostra, compor um questionário. Eu quero ter pelo menos uma ideia de como é que é lá, antes de fazer isso. Tá? Já direcionar minha pesquisa direta. Bom, aí você vai para mais. Tem uma ideia. Maravilhoso? Não, mas te dá a tendência. Se você trabalhar bem, né, com esse indicador, você tem um quadro interessante. Vamos deixar essa coisa mais particular da CBO e vamos trabalhar com, só para concluir, vamos trabalhar com uma coisa mais extensa, mais palpável, né? Estava tentando aqui o setor têxtil. Mas para não quebrar muito, vamos pensar aqui em 9 categorias para simplificar, marcar todas. Vamos pensar aquela história dos serviços e da indústria e como é que está isso em termos de ocupação formal. Nessa ocupação aqui, vou tirar, não tem nada. Vamos pensar. Bom, pensar o geográfico aqui, o estado de São Paulo como um todo. O município, vamos selecionar tudo, daquele mapa grande. Certo? Não precisa. Escolher o município do estado de São Paulo, se ainda compõe. E todos. Bom, a desvantagem aqui na demonstração é que eu não estou comparando um ano com o outro, porque cada ano é um CD. Você obviamente tem que fazer esse tipo de trabalho, mas é possível fazer, e o mais interessante, na verdade, além da comparação espacial, é a temporal, né? Então nós temos os municípios do estado de São Paulo. Vamos colocar aqui todos eles. Vamos colocar o setor de atividade. A curva. Eu não preciso colocar o gênero para não complicar. E pronto. Vamos ver o que vai dar. Em princípio, o estoque de mão de obra aqui, com emprego formal, é aquela que corresponde ao mês de dezembro, né? Fecha o ano que a RAS é um dado anual. Como? Então, vejam, aqui nós temos um emaranhado de números, né, e umas percentuais. Você pode trabalhar isso com uma espacialização mais amigável. Vamos pensar que no setor de extração mineral, ela compõe um painel espacial, né, um mapa disso. Já que extração mineral, acredito que seja uma indústria muito pontual, ela não é tão diversificada assim. De acontecer em todos os lugares, deve ter alguns lugares em que a coisa acontece com maior intensidade. Então a gente vai ter uma espacialização interessante. Diferentemente do comércio, via de regra, é uma atividade que você tem uma certa proporção em todos os municípios. E tem uma espacialização aqui, ainda não pronto, parecendo. No estado de São Paulo, a gente pensa o emprego em termos de ocupação no setor extrativo mineral. Aí vocês observem que aconteceu uma coisa que eu suspeitava. Existem muitas gradações. Então eu posso dar um corte para agregar um pouco melhor isso aí, limpar um pouco isso aí, certo?
Eu trabalho aqui com um desvio padrão. Eu vou agregar em menor número menor de grupos. Eu tenho uma concentração, né? Uma artimanha. Eu vou ver algumas concentrações importantes aqui. Pronto. Aparecendo. Bom. Aqui nós temos em Itapeva, né? Uma área importante de extração mineral, pelo menos em termos de emprego. E outros municípios. Claro que a centralidade aqui, certo? Pode estar dizendo o seguinte, mas como é que é? Então, São Paulo, capital, é também o centro da extração mineral? O que está acontecendo aí? Muito simples. É que, do ponto de vista da ordem do capital, e de certa forma é isso que a gente está vendo aqui nesse tipo de cadastro, a informação sobre o emprego, muitas vezes está na unidade, não onde a produção se efetua, mas na unidade que controla a produção. Isso acontece em Fortaleza, isso acontece no Rio de Janeiro. Mas Fortaleza tem muito trabalhador industrial. Não é no distrito industrial? Bom, o que eu gosto de dizer, o paradoxo pode ser revelador, né? Você mostra que, muitas vezes, o local da produção é controlado bem à distância. Então você vê uma coisa curiosa. As empresas mineradoras, as empresas que exploram o setor de extração mineral, certamente estão no ponto de centralidade espacial do capital, claro, São Paulo capital, onde estão os escritórios. E são nesses escritórios onde os contadores, os responsáveis pela contabilidade e administração da empresa, recebem o cadastro da RAIS. Então o endereço deles, o endereço postal é São Paulo capital. Mas, então não serve para nada isso aí. Bom, depende. Você pode explorar essas determinações até para entender que estabelecimentos são esses, que tipo de exploração mineral eles realizam. Certo? E você consegue ver também que o controle do processo de produção se dá longe do local de produção, dependendo, obviamente, do tipo de atividade econômica. Vocês vão ver que isso aí não acontece quando você pega o setor comércio. Pode acontecer em menor grau. Nesse setor aqui, em particular, acontece. No setor industrial, acontece também, e muito. Vocês vão verificar que mesmo com a dispersão espacial da indústria, dentro do estado de São Paulo, ainda há uma centralidade muito grande de São Paulo capital, que controla, não mais o processo de produção imediato, mas exerce o controle administrativo, né, controle financeiro, né, tecnológico, propagandístico, da cadeia, do processo. Então, há várias possibilidades. Quer dizer, as dificuldades devem ser entendidas como possibilidades e não como entradas. Elas acabam sendo reveladoras quando a gente não se prende apenas aos resultados estatísticos. Essa, pelo menos, a minha compreensão. A gente tem tentado explorar um pouco disso. Bom, além disso, além do RAIS CAGED, eu vou fechar aqui o programa, você tem alguns recursos compactos. Digamos assim, faz parte do kit, né? E esse recurso compacto eu chamo de estatística de bolso. Né? E esse até é interessante porque... perdão, já estava vendo. Que é o SGT Séries Históricas. Esse aqui não tem problema, eu acho que o Ministério Público divulga sem treinamento, sem nada, porque são estatísticas de PME, PED, né? Assim, estatística de bolso. Você tem isso aqui no seu computador, você não precisa ter o CD para rodar. Ele te dá uma série histórica atualizada, isso vem a cada mês. Né? Então, se você faz análise de conjuntura, acompanhamento de conjuntura de mercado de trabalho, você tem aquilo ali frequentemente atualizado. O que é um problema quando você pensa em banco de dados, quem faz estudo sobre trabalho? Porque você ficar alimentando banco de dados dá um trabalho danado, você tem um monte de gente para auxiliar, mexer com aquele computador e tudo, tem que formatar um banco de dados, e às vezes nem compensa tanto trabalho. Então, você tem aqui dentro desse pacote, né, séries históricas. O que você tem nos séries históricas? Você tem as estatísticas tradicionais. Por exemplo, a desocupação. Você tem os desocupados da PED, né? Que seriam os trabalhadores desempregados. Né? Como é que fica essa série? Ela te dá uma série de anos. Aqui você tem, por exemplo, a PED Recife. É claro que em 90 não tinha ainda, né? Então você tem que... A PED Recife era bem recente. Pega São Paulo aqui, é mais fácil. Que é a própria. Então, aqui, pessoal, são milhares de pessoas, tá?
Deixa eu puxar aqui para. Aí, tá. Ok? Então você tem aqui, por exemplo, desde 1990, mês a mês, você fica aí baixando o computador, fazendo aquela coisa toda, você tem mês a mês o contingente total de pessoas na condição de desocupados, segundo a pesquisa PED, Fundação do SEAD, até 2002. E te dá uma série enorme. Né? Te dá uma série enorme, você pode projetar aqui, fazer um gráfico. Né? Não, estou com preguiça de olhar isso aqui, está muito difícil a estatística. Faz um gráfico, aí dá uma ideia da tendência. Vale a pena estudar isso? Não vale, tal. Você tem aqui até 2002, mês a mês. Então você tem as flutuações. Você pode traçar um gráfico e tentar verificar isso qualitativamente em termos dos processos que ocorreram na política econômica, as mutações na atitude dos trabalhadores a partir dos sindicatos, das estratégias dos sindicatos. Você pode tentar fazer as chamadas correlações, não correlações estatísticas, né? Mas as correlações sociais entre o fenômeno do desemprego, da desocupação e outros fenômenos de ordem política, né? E econômica. Então, é estatística de bolso. Está tudo pronto, você não precisa fazer nada. Embora você tenha que ter sempre um olhar crítico de pegar esses dados e confrontá-los com as determinações que você julga importantes, né? Partindo sempre de uma compreensão da totalidade. Mas você tem uma variedade enorme de possibilidades e que você utiliza recursos que são, digamos, disponíveis, né? Não para se empanturrar de estatística, porque estatística é o que não falta, mas de fazer uma leitura, né, interessante, uma leitura consequente dessas estatísticas. Se você tem os desocupados, você tem o desemprego aberto, também, né, no caso da PED, né, já que o desemprego aberto, como eu falei, se refere apenas, você pode pegar o ABC Paulista, pronto. E aí vocês veem que não tem nada que a PED não pega o ABC Paulista. Né? Pegar São Paulo mesmo. Porque você não tem as pesquisas que eu falei, como o caso da pesquisa do IBGE. Né? Você fala, a taxa de desemprego no Brasil foi tanto. Na verdade, não é a taxa de desemprego no Brasil, é a taxa de desemprego metropolitana. São 6 regiões metropolitanas, no caso da PNL. No caso da PED, é mais do que 6 regiões metropolitanas, mas também é o desemprego metropolitano. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Pará. E aí você discute, mas Pará não é região metropolitana, mas incorpora aquela área. Fortaleza não tem PED, mas tem a pesquisa do Cine. Mas enfim, isso aí vai conforme, certo? Então, além disso, como é estatística de bolso, você tem dados populacionais. Como eu disse, quem trabalha com o mercado de trabalho tem que, de alguma forma, tentar entender essas determinações da população para o capital. Então, você tem os censos do IBGE, estatística de bolso, está lá. Né? Você pega o censo 91, o censo 2000. Esse é muito interessante, sobretudo, para subsidiar pesquisas preliminares de estudantes de graduação e de mestrado, antes de fazer, né, a pesquisa propriamente dita, fazer aquele rastreamento. E verificar o que tem de importante. Então, você pode pegar aqui vários dados, vou pegar aqui dados do censo, população residente, né, em determinado município, que aqui estão categorizados a partir de um código. Né? Você vai ver a população total, como é que evoluiu, caiu, subiu, etc. Então, esse aqui é um recurso que vem junto com o RAIS-CAGED, e eu acho útil, né, que a gente tem que disseminar, não há motivo mais para a gente ficar perdendo, digamos, tempo com um monte de papelada estatística, né? Eu sou do tempo que a gente fazia tabela desenhando com caneta nanquim, impressionante, mas hoje a gente faz no computador errado, ganha tempo porque isso não é fundamental. Né? O fundamental, na verdade, é a leitura dessas informações. E, só para dar uma ideia das possibilidades, e isso aqui não tem nada a ver com mais e CAGED, já pegando dados que estão aqui no séries históricas, dados do IBGE e tudo, esse programa, que é disponibilizado pelo IBGE, né? Não sei se vocês têm conhecimento, StatCard, é um programa de uma plataforma de dados georreferenciados. Tá? Bom, o que é isso? Quer dizer o seguinte, que hoje você vai no IBGE, você manda lá um aluno para estudar no IBGE, olha, eu quero que você vá lá, veja o censo, eu quero saber como é que está a situação da classe trabalhadora, não na Inglaterra, mas, sei lá, em Marília. Então eu quero saber como é que está a situação das residências, nível de renda, quem é o chefe da família, etc. Se é alfabetizado, se não é alfabetizado. Depois a gente vai fazer a pesquisa de campo, depois o levantamento. Aí chega no IBGE e diz assim, pô, não tem nada aqui. Vai para a internet. Você pega na internet. Mas vai ter na internet, cara.
Ou então tem que comprar um CD. Fazer o quê? Não tem jeito. Não dominando essa linguagem, cria-se um mecanismo de exclusão. Os pesquisadores que dominam literalmente o mercado. Não necessariamente com uma visão crítica. Então, você tem que dominar esses instrumentos, né? É uma necessidade. Bom, aqui eu vou... População em condições de vida, características das pessoas do domicílio, censo demográfico, e vou pensar aqui, por exemplo, o responsável da família. E vou pegar o caso da cidade de Fortaleza. Aqui nós temos um detalhamento geográfico ainda maior. Não o município, mas uma série de setores dentro do município. E a gente vê segregação espacial. Ou seja, toma lá o Engels, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra e da questão da habitação na Alemanha, fica legal. E você vai ver o quê? Você pode atualizar essa reflexão crítica através de informações que hoje estão disponíveis. Certo? O que vai me dar aqui? Eu posso ter, né? Eu posso ter aqui, deixa eu escolher uma variável. Chefe de domicílio entre 10 e 19 anos de idade. Coisa exótica, né? Um chefe de domicílio jovem desse jeito. Mas existe. Existe. Deixa eu botar a legenda aqui. Tem, sim. Bom, aí você vai discutir, mas como é que o IBGE captura isso? O questionário não é bom, tem um erro? Tem. É aquela coisa. A precisão não é o fator. É a pista que te dá para fazer a pesquisa qualitativa. Então, vou colocar cores divergentes e com contorno para ficar mais realçado aí no negócio. E vamos colocar a legenda do cartograma. Bom, vocês devem observar o seguinte. Como o vermelho aqui vai de 0 a 2, não sei se está dando para ver. Né? São pessoas no domicílio, né? Aí vai de 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, igual, maior do que 9. Então veja, nessas áreas em azul, você tem a maior intensidade do fenômeno. Não é? Maior concentração desse fenômeno em termos de domicílios dentro daquela área. E o vermelho menos. Foi o que ao contrário. Então você vê o seguinte, que a cidade de Fortaleza. Não sei se vocês conhecem. O Porto do Mucuripe, essa aqui é a orla marítima, né? Os edifícios aqui, o pessoal que mora bem, né? A burguesia, tá? E alguns bairros, né? E aqui é a burguesia mesmo, tá? Está no vermelho, aqui a burguesia é vermelha. Mas em azul aqui está o pessoal que tem menino, criança, que é responsável pela família, em áreas periféricas, né? Embora com algumas incrustações. O que é isso aqui? Ei, Giovanni, lembra daquele morro que a gente subiu, eu sabia sair? Morro de Santa Terezinha? É aqui, ó, esse azulzinho aqui. Então, é claro que esse fenômeno está estreitamente ligado ao processo de segregação espacial, que é social. E claro, você vai encontrar isso nas populações de baixa renda, excluídas, pobres, miseráveis. Tá? Esses recortes podem ser feitos na cidade. Então, quem quer estudar condições de vida, você pensar mercado de trabalho, você pensar questão do trabalho, sem pensar condições de vida dos trabalhadores, fica uma coisa meio que, né, pela metade. Embora você possa dar uma ênfase em algum aspecto. Mas se você quiser trabalhar com condições de vida, certamente esse tipo de informação, que não tem nenhuma novidade, isso é basicamente o censo do IBGE, você pode dar um tratamento. Né? Eu tenho um aluno hoje, né, trabalhando com essa questão de indicadores sociais espacializados, onde ele não só utiliza isso como forma de apresentação. Isso, na verdade, é só uma forma de apresentação. Tentando desenvolver uma técnica para utilizar essa espacialização de indicadores sociais como instrumento de análise. Você utilizar não para apresentar resultado, mas partir já disso para uma análise prévia e depois um trabalho mais qualitativo. E investigar espacialmente pontos, né, no território que são passíveis, né, de investigação. Recentemente, só para ilustrar, nós assistimos um certo boom, né, desse tipo de abordagem. O professor Márcio Costa, inclusive, né, já produziu aqui o mapa da exclusão social em 2 volumes, cheio de mapas e tal, e o da riqueza. Né? Também ele trabalha um pouco com isso. Ou seja, já é uma incorporação, nesse ponto, eu gosto muito do Postman, embora tenha diferenças de abordagem, mas eu acho que é um pesquisador sério, importante, que tem um olhar, né, para o mundo do trabalho.
mas ele talvez seja dos pesquisadores hoje do Brasil o que tem desenvolvido melhor a capacidade de trabalhar isso, inclusive com a dimensão política, na medida em que ele utiliza esses dados, que não são espantosamente complicados de modo algum, mas com a capacidade de difundir essa visão sobre a realidade do mundo do trabalho. Ele consegue produzir com uma velocidade muito grande, não é? Ele trabalha as estatísticas nessa perspectiva e sem esses recursos certamente isso não seria possível. Então, dá uma demonstração também do trabalho acadêmico, mas também com um viés político, né? De visibilidade, nosso amigo Giovanni gosta de dizer, precisa dar visibilidade, né, a esses estudos sobre o trabalho, né? É preciso que os pesquisadores envolvidos com essa perspectiva, eles tenham também a capacidade de produzir na velocidade, não que isso seja o nosso objetivo, mas na velocidade necessária de dar respostas, né, às questões sociais que estão presentes, porque certamente existem outras perspectivas, existem outros olhares, né, que na verdade nublam ou encobrem mais do que revelam. Então está lá o Zé Pastori, chega lá com seu kit, né, multimídia, e vende, dá o recado dele lá, e o negócio é esse, né, e vamos qualificar, porque a solução será a qualificação, o capitalismo acabou, a gestão da sociedade informática, etc, etc. Então, é preciso disputar esse espaço, né, não só midiático, mas no campo da pesquisa, porque é um espaço biológico fundamental, é o nosso espaço, né, biológico. Bom, aqui eu poderia continuar falando sobre várias coisas, mas eu só queria um pouco compartilhar com vocês essas experiências que a gente tem desenvolvido, né. Acredito que vocês podem ter, não sei se eu deixei alguma coisa pendente, mas eu acredito que à tarde o assunto vai ser bem mais, digamos, agradável para o professor Teixeira. Fiquei com essa tarefa dolorosa de cumprir o papel do entendimento, né? De meter a mão na sujeira empírica, mas é parte do nosso trabalho, não é verdade? É parte. Sem esse trabalho, a reflexão crítica pode transformar-se numa metafísica crítica. Perfeito. Eu acho que vocês vão pegar o material na chat e eu aguardo vocês aqui, caso exista alguma questão para discutir. 5 minutos para a gente fechar essa parte da manhã, certo? Pode ser assim? Pode. Inclusive, hoje com a internet você tem o acesso. E a RET vai estar, inclusive, tendo uma linha para tentar capacitar. Eu acho que essa palavra é muito utilizada, mas uma capacitação para que o pesquisador social, não apenas da economia, isso é pelos economistas, né? Mas a nossa ideia é tentar capacitar o sociólogo, o antropólogo, o educador, todo aquele que faz investigações no mundo do trabalho, a estar lidando, né, com essas técnicas quantitativas. E não apenas isso, é tentar fazer uma mescla, tentar desenvolver formas híbridas, né, aonde você articule tanto as metodologias quantitativas, metodologias qualitativas, certo? Que eu acho que isso é precioso, né? Quer dizer, isso aqui é apenas vamos dizer, um ponto de partida, não é só isso que vai dar uma perspectiva do mundo do trabalho. Eu diria que isso é um processo que a necessidade de nós constituirmos, né, todo pesquisador ele tem que ter essa consciência, né, a necessidade de nós constituirmos metodologias adequadas para lidar com as transformações do mundo do trabalho. Eu diria que é uma coisa urgente. Eu estava até conversando há pouco, estava vindo para cá, falando com o Nelson, aquele sindicalista lá de Santo André, a necessidade de nós até constituirmos um radar, né? Não é nem um observatório não, eu já estou mudando, estou começando a ver coisa, observatório não, é um radar, para nós tentarmos aprender essas trajetórias ocupacionais fragmentárias, que isso era muito típico na agricultura, né? Na agricultura, o cara, num certo período, ele está lá colhendo laranja, depois ele sai para a cidade ser vendedor ambulante, depois ele sai para outra coleta, vai ser vigia, depois volta a ser, está em outra safra. Então, você tem, de um certo modo, nós temos que estar procurando aprender essas trajetórias ocupacionais fragmentárias do trabalho, que muitas vezes fogem das estatísticas, certo?
você tem uma precarização imensa, a mancha da precarização se ampliou, os limites dessas metodologias são claros, o Meneghel, inclusive, indicou, nós não podemos fetichizar, né, a RAIS, a PED, qualquer... Hoje, toda metodologia, toda estatística social, ela está sob suspeita, porque você tem um processo nos últimos 10, 15 anos, no Brasil, e foi um terremoto, a expressão utilizada pelo Chico de Oliveira, né? Nós tivemos um terremoto na estrutura de classe no Brasil nos últimos 10, 15 anos, certo? Um terremoto. E muitas vezes nós temos até que estar suspeitando desses indicadores, né? Se eles estão conseguindo de fato aprender um processo que é complexo, e eu diria que é muito mais perverso do que ele está, certo? Porque o Brasil é as regiões metropolitanas, mas não é apenas as regiões metropolitanas. E é isso que é interessante nós estarmos verificando, aquele Brasil profundo, certo? Aquele Brasil profundo que é Brasil ou não é Brasil? Quer dizer, as tendências e tal. Então, é a questão do desenvolver. Para que isso se torne visível, nós temos que desenvolver as metodologias. Certo? É um trabalho, eu diria, aquilo que o Marcos fala, né? Um trabalho no plano da investigação. O Teixeira vai estar colocando da exposição, né? Mas a nossa tarefa da manhã é uma tarefa, né, tem que meter a mão na sujeira, né? E nesse aspecto nós temos que ter essa capacidade até para poder enfrentar essa luta, uma luta ideológica, uma luta política, né, para tornar visível essas dimensões de precarização do mundo do trabalho. Então essa ideia do radar do trabalho, para tentar aferir essas trajetórias ocupacionais, né, que inclusive a Nádia Castro até sugeriu alguma coisa nesse sentido, para onde é que estão indo as pessoas que perdem o emprego, né, que saem do mercado de trabalho formal, né? Quer dizer, isso é uma interrogação, né? As pessoas estão onde, né? Essas fotos que o Meneghel mostrou aí dos ambulantes, é porque a fotografia é também um recurso interessante para você utilizar, mas você tem que saber olhar, né? Vocês não acham que só na fotografia vocês vão poder estar produzindo conhecimento? Isso eu diria que você tem que, aquilo que o Meneghel colocou também, a cabeça feita, certo? Você tem que saber olhar para a fotografia, né? E saber, inclusive, interrogar. Eu até perguntei lá, pô, mas aquele vendedor ambulante lá, ele era o que ser vendedor ambulante? Isso é uma questão interessante. Se o Anderson se encontra aqui, Anderson Badaró, de Juiz de Fora. Anderson Badaró. Eu acho que o Anderson já foi. Obrigado. Bom, então eu acho que a ideia é exatamente essa. Nós tentarmos, mais do que nunca, e eu já estou nas minhas conclusões, aí a gente abre, né, para a participação do público, se fique à vontade para colocar em questões para o Meneghel. Nós temos que, de um certo modo, estar mesclando, constituindo todo um arsenal, um complexo de ferramentas para apreender este complexo mundo do trabalho, né? O Meneghel mostrou as ferramentas das estatísticas sociais, certo? Isso aí é um continente imenso, né? Mas também tem as ferramentas dos recursos, né, da fotografia e do vídeo, certo? Eu acho importante nós utilizarmos esses recursos. Agora, isso tem que ter uma capacitação, tem que ter você tem que saber lidar com a técnica, né? Porque são técnicas, se você não souber lidar, você pode fetichizá-las, né? Apenas tem pessoas que utilizam a fotografia e colocam e pronto, está feito, né? E acham que aquilo é ciência. Não é. Quer dizer, a fotografia em si ela não diz nada. Ela parece dizer alguma coisa. Em geral, oculta muita coisa. Né? E às vezes o que oculta é o que é interessante. Né? Então é por isso que você tem que saber fazer a leitura da foto, né? Da imagem. E outra coisa, até conversei, o Meneghel tem um orientando que ele é fotógrafo. Né? Quer dizer, o olhar, você tem que saber também tirar fotos, né?
a produção da foto já é o pesquisador, ele tem que, de um certo modo, estar procurando aprender a forma da técnica. Eu diria que a gente não pode ser especialista. O especialista hoje ele é um idiota da academia, porque ele é limitado, certo? Então a gente tem que ser um pouco de técnico, de estatística social. Não precisa ser PhD em estatística social, mas você tem que pelo menos ter uma noção. Isso aí é a necessidade. Um pouco, inclusive, se você vai utilizar esse recurso, você vai utilizar a fotografia, procura, de um certo modo, aprender como é que é a técnica da fotografia, né? Vídeo, mesma coisa, certo? Eu acredito que essa mescla, gente, eu acho que enriquece o pesquisador. O pesquisador, não, eu sou sociólogo, isso é coisa de economista. Eu acho que isso é muito limitado. A gente tem que ter essa desenvoltura, só para mostrar como investigação social no mundo do trabalho é difícil, não é fácil. Não é à toa que eu até estava falando com o Paulo, né, que a necessidade de nós, né, a RET vai estar investindo nisso, vamos procurar parcerias, inclusive com a Unitrabalho, né, mas para investir em formação, certo? Em capacitação, em novas metodologias. A gente tem que inovar. O capital não inova todo dia, o capital inova todo dia, formas novas de estar produzindo mercadorias. Vamos inventar formas novas de estar produzindo conhecimento. Agora, numa perspectiva crítico-dialética, eu acho que essa é a nossa grande tarefa, certo? Porque a dialética, ela tem que também articular essa dimensão, né, da materialidade, a dimensão, inclusive, do empírico, né? Quem imaginar que a dialética não tem no articular com a dimensão do empírico, eu acho que não aprendeu a proposta da dialética materialista. Certo? E aqui a nossa proposta é da dialética materialista, histórica, né? A questão da história. Né? Através de uma fotografia daquela, você pode compor múltiplas determinações e aprender o concreto. Né? Eu fico imaginando a riqueza que você possa estar utilizando a fotografia e a partir dali você está articulando as múltiplas determinações que estão postas e pressupostas naquela foto. Isso a gente faz com a análise do filme, né? A gente tem eu diria até que a tela crítica é um experimento, né? É a Guerra Civil Espanhola dos nossos experimentos, porque a análise do filme é isso. Você desmonta a imagem, você desfetichiza, você, né, o CD em tempos modernos, e a gente pode fazer isso com a fotografia. Né? Isso é esse tipo de investigação que é fundamental. Eu concluo por aqui. E fique à vontade para estar colocando questões. Só uma dica nessa questão. A professora Maria Ciavata é um livro interessante sobre a questão da fotografia como fonte histórica. Ciavata eu tive em contato agora no Rio de Janeiro e de fato é quase uma referência, né? Hoje ela faz uma pesquisa histórica, ela pega fotos já produzidas, né? E tenta fazer uma história social do trabalho a partir dessas fotos do começo do século XX, né? Uma pesquisa histórica, né? Eu acho que é uma referência. Tem uma professora, inclusive, de São Carlos, foi professora da Unesp em Araraquara, a Maria Moraes, que ela também está ajudando com fotografia, certo? E, inclusive, eu até falei para ela, eu tive com ela naquele encontro em Ribeirão Preto. Eu disse, olha, professora, vamos qualquer dia montar uma oficina aqui na Unesp para a senhora estar em diálogo com a gente, né, mostrando como é que é, porque ela tem toda uma experiência, né? Ela lida com a questão da produção, né, no campo, né, esse movimento sem terra e tal, e tem umas coisas interessantíssimas, e ela pode estar, nesse diálogo, a gente está tentando verificar como a gente pode estar utilizando isso na nossa pesquisa. Cada um de vocês pode estar pensando, né, como é que pode estar articulando essas técnicas para enriquecer o objeto. Certo? Eu acho que é importante a gente estar fazendo esses cruzamentos. A Ciavata é uma boa referência. Então, a Xerox é o seguinte, olha, o Hércules, ele, não sei o que foi que houve, mas à tarde, a partir do e-mail, vai estar. Né? Nós fizemos uma vista e deixamos lá. Ele está lá agora. Está lá agora mais uns 10 minutinhos. E depois ele vai estar 1h30. Já pode ir lá pegar. Pode pegar? Pode pegar, porque você vai dar 1h30, não sabendo se ele vai estar 1h30. Agora é o seguinte, não fiquem ansiosos. Esse é um texto suplementar. A exposição do Teixeira, vocês vão ver a exposição do Teixeira, vão ler o texto, aí pronto, a formação está
Tá feito. Então não se preocupem se não leu antes, não pegou antes e tal. Isso aí, inclusive, eu até falei com o Teixeira. Se ele tiver em arquivo, né, a gente manda, vocês colocam o e-mail, a gente manda por e-mail, vocês imprimem depois na casa de vocês. Quer dizer, a gente quer facilitar. Certo? A gente não quer complicar. A Xerox aqui é uma coisa meio flexível. Né? O mundo do capital é flexível. Se ele não se adaptar a isso aí, ele não consegue avançar. Certo? Então, a ideia o arquivo do Teixeira, se alguém não conseguir pegar, será o Hércules vai lá para, né, a Grécia Antiga e tal, some, pega o e-mail, a gente manda depois para vocês. Bom, gente, fique à vontade, pode perguntar aqui. Uma questão que o professor Nereu, que ele falou a respeito do sindicato dos sapateiros que saiu de Fortaleza e foi para Sobral. Ele falou que eles levaram o sindicato dos sapateiros, mas um sindicato apelado às obras de empresa. E eu acabei na Ford há certo tempo e eu achei uma coisa interessante que a Ford, caminhões que eram em São Paulo, então tinha a ligação direta do sindicato de São Paulo e da Polícia Sindical, e São Caetano do Sul também, o sindicato da Polícia Sindical, a General Motors foi montar uma fábrica no Rio Grande do Sul, e eles estavam procurando lideranças sindicais, outra comissão de fábrica da região de São Paulo, para montar um sindicato atrelado à General Motors para o Rio Grande do Sul. Aí eu perguntei para vocês o seguinte: isso provavelmente não aconteceu por uma briga de força sindical, e tudo parece que a política agora é um sindicato na base da que a General Motors estabeleceu no Rio Grande do Sul. Quando você falou que a questão da expansão produtiva começou mais ou menos nos anos 90, 92, o Giovanni referiu a isso, e eu estava na Ford nesse período, e realmente foi de 90 a 2000, realmente a coisa veio. Eu lembro que a Ford, a Volkswagen, pegaram operários, tanto a comissão de fábrica e do sindicato, e levaram para a Europa e para os Estados Unidos, para o intercâmbio do sindicato desses países do primeiro mundo. Então a gente tinha uma comissão de fábrica, um sindicato muito combativo, até 1990. Combativo dentro das suas limitações, evidente. Mas a gente fazia uma greve e você via uma liderança comprando essa briga e suplando a massa, e realmente faz parte do movimento daí. Quando eles vão para a Europa, os Estados Unidos, eles voltam, a própria empresa pagou passagem, pagou tudo, então, quer dizer, eles foram diretamente para a empresa, eles voltam com um discurso totalmente diferente. Eu lembro que foi muito bem aí que surgiu a questão do vamos ser flexíveis, vamos ser parceiros. E a partir desse momento, a gente viu uma transformação muito péssima dentro da fábrica. Porque nós éramos em 3 mil funcionários, depois abaixou para 1.800, e hoje a Ford está em São Bernardo do Campo, que fechou em São Paulo, está com 800 e fazendo muito mais que nós, porque tinha 3 mil. Só que a gente percebeu o seguinte, que essa liderança, que a gente depositava uma confiança com os operários, eles mudam radicalmente o discurso. Então, quer dizer, aí se você pega o sindicalista dos anos 70, que realmente tinha uma capacidade de enfrentamento, muitos deles até mudou o discurso. Falou, se a gente não for flexível, nós vamos ser plantados na família. As empresas fecham aqui, vai para o Ceará, vai para a Bahia, a Ponte vai para a Bahia, for para a Vazenal, vai para o Rio Grande do Sul. Então, você vê como é que fica essa mudança. Porque a liderança sindical, quando ela muda o discurso, ela simplesmente joga uma ducha de gravia na massa que está acompanhando. E isso eu percebi, enquanto funcionário da Ford, que isso realmente aconteceu. Que a gente ia no enfrentamento, a gente dormia dentro da fábrica, quando estava em greve, a gente fechava o portão para não sair caminhão pronto, e de repente isso tudo parecia um sonho de arrebentação. Você acordou desse sonho, né, que você ia para o enfrentamento e acabou. Vamos ser flexíveis, vamos ser parceiros, porque se a gente não for parceiro, eles fecham aqui, vai para Salvador, vai para Maçari, vai para o Rio Grande do Sul. Então, você vê essa mudança radical das lideranças sindicais. Eles não tinham estrutura, ou às vezes não tinham nem sequer conhecimento do que realmente deve fazer uma liderança sindical. Como é que você vê essa? Mais alguma questão, gente? Então, nosso bloco a gente deixa. Companheiro, o teu nome? Edivaldo. Bom, esclarecendo um pouco mais sobre o que aconteceu no setor de calçados do Ceará, na verdade, lá a empresa cria um sindicato novo, no caso Sobral, né?
Então, não há nenhuma cooptação da liderança sindical existente, mas porque toda a área de atuação, né, territorial do sindicato, a partir de Fortaleza, era todo o estado do Ceará, certo? Mas a legislação faculta essa possibilidade, então o que a empresa faz? Uma quantidade considerável de trabalhadores, concentrados geograficamente. Hoje, somente uma empresa de origem do Rio Grande do Sul, que é a Grendene, né? Somente uma empresa no setor calçadista, e há várias no Ceará, ela ocupa 19 mil trabalhadores. Começou em Fortaleza com uma pequena unidade, em torno de 800 trabalhadores, 1.500 depois ela se expande a partir dos incentivos fiscais para Sobral e hoje ela está em outras áreas do estado. Então, é uma empresa de um porte, né, considerável, embora com a tecnologia que é típica do setor calçadista, né, que não é intensiva em capital, ela é intensiva em mão de obra, é a linha de montagem fordista ainda, mas com métodos, né, inclusive de cooptação, né, métodos de política de recursos humanos e gerência científica do trabalho que incorporam essas novas tendências. Bom, então só essa informação sobre o caso do Ceará. Especificamente sobre a problemática das lideranças sindicais, é claro que as mudanças materiais, elas têm um impacto sobre isso. Mas eu acabei de participar, né, inclusive o professor Giovanni foi orientador, um trabalho realizado aqui na Unesp, de mestrado, cujo foco era exatamente o setor automotivo em São José dos Campos, no caso da GM. E que, muitas vezes, a contraposição entre uma certa subjetividade, ou seja, essa perspectiva que você coloca, pode ser uma barreira decisiva, né, nessas mudanças, no plano da economia, da organização fabril. Ou seja, a liderança tem um papel importante na defesa dos interesses dos trabalhadores, dependendo do tipo de perspectiva que ela adote. No caso desse trabalho, há uma liderança vinculada a essa tradição da CUT pela base, né, a tradição da CUT combativa, com todos os limites, é claro. Agora, o interessante é ver que, muitas vezes, as possibilidades dessas lideranças estão muito associadas isso não pode ser desvinculado, ao modelo de organização do próprio capital. Né? No caso, o relativo sucesso dessas lideranças em São José dos Campos, há uma determinação muito importante pelo fato de que nessa fábrica de São José dos Campos, você tem uma unidade que é crítica no processo de produção da GM. E por ser crítica, por ser importante, os trabalhadores ganham aí um peso muito grande. E se você associa isso a uma direção combativa, então você consegue deter, você consegue barrar a ofensiva do capital. Bom, isso é uma coisa. Por outro lado, e essa é uma discussão muito complexa, a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver que, primeiro, o que foi o novo sindicalismo? Aí é uma discussão muito, né? E, em certo sentido, algumas coisas que hoje nós estamos vendo, né, algumas tendências, elas já estavam presentes, mas não desenvolvidas. Não se pode negar que o sucesso relativo da combatividade, como é que o companheiro combativo se torna agora um companheiro concertador, né? A concertação social, é que pode, aconteceu com ele, vai no cerebral, que é um traidor da classe operária. Bom, pode ter tudo isso, mas a gente tem que entender isso de maneira objetiva, até para poder superar esse impasse. A gente observar bem, o novo sindicalismo cutista, isso é uma posição minha, sei que há discordâncias em relação a isso, mas eu acredito que isso é ilustrativo. O novo sindicalismo, ele tem um componente fundamental, a questão da combatividade sindical, em contraposição aos velhos sindicatos, às lideranças sindicais, né? Mas, se a gente observar bem, o novo sindicalismo estava calcado primeiro num momento da luta econômica, certo? E essa luta econômica era um fator decisivo de mobilização do novo sindicalismo. Na medida em que essa luta econômica se esvazia, como ela era antes, a luta contra a inflação, as perdas salariais, que é a grande articulação, né? Num certo sentido, você tira o tapete, né, que dava base para que você, ao mesmo tempo, fizesse uma luta economicista, portanto limitada, mas com um caráter combativo. E o que é que sobra? Sobra a concertação. E a luta econômica passa a ser a luta pelo emprego. Né? Então, há alguns determinantes que você tem que levar em conta.
Agora, é claro que também tem um embate político-ideológico dentro do sindicato. O sindicato, com todos os seus limites, ele é um campo, isso é histórico, é um campo fundamental da luta de classes. E isso se dá na confrontação entre as diferentes perspectivas ideológicas. Já foi demonstrado aqui, inclusive, vários expositores, vários companheiros, de que essa tendência majoritária já estava presente e foi avolumada quando o contexto tornou-se o quê? Como dizia o Howley, né? Ele disse, bom, agora disse que o pós-fordismo é uma inevitabilidade, tem que nos curvar a ele. Então, muitas lideranças tomaram esse discurso, né, que o capital começa a injetar, e não é só na classe operária, na sociedade toda é contaminada por isso. Diz, bom, está vendo? Então a gente tem que fazer isso mesmo. Né? É inevitável, é inevitabilidade tecnológica. Né? Não fazer isso seria negar, digamos, o progresso técnico. Então vamos nos adaptar. Essa ideia da adaptação. Não adaptar significa, né, morrer. E, no entanto, essa adaptação é o que provoca, de fato, as perdas da classe trabalhadora. Esse exemplo que o São José mostra claramente isso. Inclusive porque a restauração produtiva no Brasil, ela não começa com a introdução de tecnologia sofisticada. A restauração produtiva, ela começa primeiro com essa moldagem da força de trabalho às novas formas de gestão. Quando você prepara, aí sim vem a tecnologia. Então, na verdade, é um discurso viesado. Não é uma modernização tecnológica inevitável que leva a essa perda de capacidade do trabalho de resistir ao excesso do capital. Pelo contrário, o investimento maior é exatamente no esvaziamento dessa subjetividade operária, dessa questão do combativo. Então, sem dúvida, você tem fatores objetivos, mas a luta ideológica, né, ela é muito importante. E já existia o germe dessa colaboração de classe, mesmo na central combativa CUT. Apenas se avolumou. Né? Isso a gente também tem que compreender, para não cair na perplexidade. O companheiro, talvez o companheiro também não fosse tão combativo como nós imaginávamos. Ele era combativo, ia para a greve, dava pau da polícia, mas a concepção dele já era profundamente economicista. Dadas as condições, esse economicismo tornou-se concertação. Então, o caráter ideológico, a associação direta entre a perspectiva de classe, a luta pelo socialismo, pode parecer jargão, mas não é, certo? E uma perspectiva puramente econômica, mesmo no plano do sindicato, é uma questão decisiva para verificar os destinos que ele vai seguir quando muda o momento. E para concluir, eu diria o seguinte: vejam só, o setor automobilístico, que foi a ponta de lança da classe operária no Brasil, né, a partir das grandes greves em São Paulo, e que reestruturou do lado dos trabalhadores, durante a década de 80, o movimento sindical. Né? Foi uma década de